Que nós sejamos marcados, que esta palavra queime em nós. Que nós possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos. Sabemos que o Senhor é uma fonte inesgotável. Nós queremos mais. Fale conosco, mexa conosco. Repreendemos e anulamos todo o espírito contrário. Que a tua palavra venha se cumprir em nós. Que nós possamos ser impactados pela sã doutrina. Que nós sejamos impactados e que o Senhor nesta noite venha despertar. Que nós venhamos se posicionar e ser despertos por aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te adoramos, em nome de Jesus. Antes de eu começar a pregar, eu quero dar uma salva de palmas para a nossa nova formada aqui. Aleluia! Ela nem sabia, só para deixar ela com vergonha. Quanto orgulho, meus irmãos, quando a gente vê o Senhor cumprindo as promessas do Senhor. E ela foi a primeira formanda da família dela. Ela contrariou as estatísticas. Glória a Deus. Eu vi as fotos e eu olhei e eu chorei. Porque Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu lembro como se fosse hoje a Marçal subir na chácara. E hoje uma mulher formando, tem um bom emprego. Falou que o ano que vem já vai fazer pós-graduação. Deus é fiel, meu irmão. Glória a Deus. Amém? E quando a gente volta para pregar? Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para o capítulo 1, Deus me impulsiona a muitas coisas. E nós lemos o versículo 6, e eu também gostaria de ler um versículo anterior, que é o versículo 5, e um versículo depois, que é o versículo 7, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiramente na tua avó Loide, e também na sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, lembro que desperte o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. E quando eu olho para este texto, quando eu olho para a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, parece que Deus está falando por intermédio de Paulo para a igreja de hoje. Estava comentando com o pastor Rafael, falando assim, e é bem claro, o meu pastor, domingo após domingo, nos dizia assim: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E quando eu observo estes textos, quando eu observo a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, eu tenho esta certeza, eu tenho esta convicção. E quando eu olho para esta carta, é uma das mais emocionantes cartas, que o apóstolo Paulo escreveu. Talvez você não saiba, mas esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu na sua segunda prisão em Roma.
Se você observar, meus irmãos, mais de 70 ou 80% das cartas paulinas foi escrita dentro de uma prisão. E isso nos deixa bem claro, Paulo diz em algumas da sua carta, que a palavra de Deus não está presa. Olha só que interessante, Paulo dentro de uma prisão, instruindo o seu filho na fé. Esta segunda prisão aconteceu por volta de 66 e 67 depois de Cristo, quando, olha que interessante, Paulo sai da sua segunda prisão diretamente para o martírio. Ou seja, enquanto Paulo escrevia, segundo os historiadores, Paulo escrevia esta carta para o seu filho na fé, Timóteo, ele já escrevia com uma condenação certa do seu martírio. Na sua primeira, e olha só que interessante, na sua primeira prisão, a sua acusação era porque ele era cristão. E quem estava por trás da sua primeira prisão eram os judeus. Mas na sua segunda prisão, esta qual ele está escrevendo esta carta para o seu filho Timóteo, o seu filho na fé Timóteo, quem estava por trás desta prisão eram os romanos. E ele não era só mais um acusado de ser cristão, ele era acusado de ser a pessoa que estava por trás do incêndio de Roma. Lembra quando Nero incendiou Roma, e os únicos bairros que não pegou fogo, foi o bairro dos cristãos? E Paulo está sendo acusado gravissimamente de ser o mentor, o líder do incêndio de Roma. E ele escreve esta carta nesta condição. Ele escreve esta carta aguardando o dia da sua execução. O contexto histórico desta carta, a igreja estava debaixo de uma terrível perseguição, a igreja estava debaixo de medo, o fogo da perseguição soprava indomavelmente, a violência sendo propagada no seio da igreja, ao ponto que muitos cristãos se acovardaram e se distanciaram da fé, inclusive Timóteo. Alguns cristãos chegaram ao ponto de negarem o seu relacionamento com Paulo. Eles abandonaram Paulo. Se você olhar lá no final da carta, Paulo retrata isso dizendo: muitos me abandonaram, não teve ninguém no meu julgamento, eu estava sozinho. E deixaram Paulo mediante a sua própria sorte. E assim, mediante a este cenário, Paulo orienta Timóteo, que neste momento estava frágil, neste momento estava amedrontado e doente. Como eu disse, Timóteo também sentiu vergonha e medo de se aproximar de Paulo. Paulo escreve esta carta dentro de uma masmorra, uma cela úmida, uma cela fria, um lugar insalubre. Que as pessoas saíam desta condição, ou leproso,
quase morto, ou saía para ser morto pelo martírio. E mesmo, e isso que me chama a atenção de Paulo, por isso que para mim Paulo foi o maior cristão de todos os tempos, mediante esta situação, mediante a tudo isso, Paulo chega em Timóteo e pede para que ele acendesse a chama do dom que estava nele. Ou seja, Paulo entendia que o evangelho era maior do que qualquer coisa. Paulo entendia que o evangelho estava acima do sofrimento dele, da angústia dele. A Vanessa falou algo muito interessante aqui, hoje, para vocês talvez, segundo a mídia, segundo a televisão, para você ser um crente próspero, você tem que ter dinheiro. E aqui está um crente que foi um dos crentes mais prósperos do mundo, e ele está nos ensinando a ir na contramão, porque ele termina esta carta no capítulo 4 dizendo: ei, traz a minha capa, traz o meu pergaminho. Ele está nos apontando a sair da Disneylândia gospel, ele está nos apontando para nos deixar de sermos crente Nutella e viver o verdadeiro cristianismo. Ele está nos apontando a deixar um cristianismo midiático, um cristianismo da graça barata, o cristianismo da teologia da prosperidade. Vem que você vai ter milhões, vem que você vai ter, é muito engraçado você ver lá, eu tinha uma bicicleta, agora eu tenho uma Ferrari. Eu tinha um carrinho de cachorro quente, hoje eu tenho uma rede de restaurante. Eu não estou dizendo que isso não é de Deus, aleluia, sim, Deus prospera, Deus faz milagre, Deus faz os nossos sonhos ser pequeno para aquilo que Ele tem para nós, mas isso não é sinal de cristianismo verdadeiro. E eu vejo Paulo nos apontando ao cristianismo verdadeiro. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, guarde o evangelho intacto. A Bíblia diz que nada pode ser acrescentado neste evangelho, o evangelho não pode ser acrescentado, o evangelho não pode ser subtraído. O evangelho não pode ser atualizado. E Paulo fala: Timóteo, zele pela pureza da sã doutrina. Zele pela pureza da sã doutrina, porque ela é a garantia da permanência do evangelho verdadeiro, do evangelho de poder, do evangelho que cura, do evangelho que transforma, do evangelho que faz milagre. Timóteo, porque, meus irmãos, quando o evangelho perde a sua pureza, ela perde também o seu poder e a sua eficácia. Obrigado, Marcelo. E um mundo que nós estamos vendo marchando rumo a um desvergonhada corrupção. Paulo está orientando o seu filho Timóteo a permanecer fiel nas Escrituras. Por isso que eu digo que o evangelho, a carta de Paulo a Timóteo é tão contemporânea para aquele tempo quanto para hoje.
Hoje nós temos visto a humanidade caminhando para uma diluição do Evangelho. O Evangelho não tem mais poder, o Evangelho, foi ontem, pastor Rafael, sexta, sei lá, pastor Rafael falou, Jesus Cristo não é mais poderoso, a gente faz coisas absurdas achando que Jesus Cristo é Papai Noel, que só vem uma vez por ano. Tem comportamentos éticos totalmente contrários, comportamentos morais completamente contrários ao que diz as Escrituras, achando que ele só vem uma vez por ano, e quando ele vem ele é bonzinho, e vai me dar um presente. Da mesma forma que Paulo estava orientando a Timóteo, eu creio que Deus está orientando a sua igreja a permanecer firme na sã doutrina, a permanecer firme no Evangelho, a permanecer firme na pureza, para que o Evangelho não perca o seu poder e a sua eficácia. Paulo entendeu isso. Lembra do contexto a qual ele estava preso em um lugar sujo, num lugar insalubre, em um lugar, mas ele estava preocupado de passar adiante aquilo que queimava no seu coração. Ei, eu creio que nesta noite Deus quer queimar algo poderoso no seu coração. Eu creio que Deus quer queimar algo sobrenatural sobre a sua vida. Paulo instrui a Timóteo dizendo, ei, mantenha-se firme-se na verdade, mantenha-se firme num legado. Se nós observarmos no versículo 4, Timóteo faz parte de um legado. Onde começa a fé de Timóteo? Começa na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. Geracional. O que eu quero te dizer, meu irmão, o Evangelho não vai perder o seu poder, o Evangelho não vai perder a sua eficácia. Nós vamos passar nas nossas próximas gerações, ele não vai parar em nós. O mundo está tentando tragar o Evangelho, o mundo está tentando diluir o Evangelho, mas nós vamos zelar pela pureza. Esses dias eu vi uma matéria, muitas coisas que a Bíblia proíbe, que você acha que é coisa absurda. Aí eu falei, eu vou ver o que é isso. Acho que era no UOL, no Terra, aí colocando, a Bíblia proíbe, olha só, comer carne de porco. A Bíblia proíbe usar calça jeans rasgada. A Bíblia proíbe, e um monte de coisa que não tinha nada a ver com o Evangelho, não tinha nada a ver com o que Cristo nos ensinou. Eles pegaram um texto do Velho Testamento, pegaram, como se diz, um texto fora de contexto do Novo Testamento, para quê? Para diluir. Aí o diabo ficou endemoniado, cara. A Carlinha falou, quando eu falei que o diabo ficou endemoniado, ela fez eu perder a linhagem do culto, semana passada. E aí a gente vê, meus irmãos, o diabo não está brincando de diluir a sã doutrina. E muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Usamos a Bíblia muitas vezes com um amuleto, aqui não, né? Mas eu já cheguei em lugar que a Bíblia está aberta no Salmo 91. Ou no Salmo 24, 24, né? 23. Meu irmão, Igreja de Cristo Jesus, o Evangelho é insubstituível. Vou repetir, Igreja de Cristo Jesus, o Evangelho é insubstituível. Ele é para sempre, ele é atual, ele é vivo, ele é poderoso, ele é eficaz. Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 24 diz que toda a escritura é dada pelo
Peraí, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, ela é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus não é minha, a palavra de Deus não é sua, o evangelho não é meu, o evangelho não é teu, o evangelho é de Cristo Jesus. E uma pergunta eu quero fazer: até que ponto este evangelho, este poder tem autorização sua para gerar algo real e verdadeiro em você? Eita Jesus, falei isso ontem, não falei, André? Até que ponto o Espírito Santo, até que ponto a verdade da palavra de Deus, até que ponto o evangelho tem poder para mudar a sua vida? Ou nós somos da geração de recortes da Bíblia? Esse texto eu quero, esse texto não, esse texto que diz para eu me sacrificar pelo reino, esse texto que diz que eu tenho que andar a segunda milha, esse não, esse texto que diz que eu tenho que santificar, esse não, esse texto que diz, a bênção abundante, recalcada, aleluia, esse eu quero. Meu irmão, Deus está chamando a igreja para viver o evangelho de Gênesis a Apocalipse, não o evangelho de recortes. E quando eu olho para esses textos, eu vejo alguns pontos que Paulo orienta, Paulo aconselha Timóteo. E são pontos que vai nos levar a viver coisas extraordinárias. 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, foi o texto que eu comecei dizendo: desperta o dom que há em ti. Primeiro conselho que Paulo dá para o seu filho na fé: ele estava com medo, ele estava, segundo os historiadores, ele era meio tímido, e é o que nos impulsiona é o que? Não importa a sua timidez, não importa o quanto você é quieto, não importa o que, mas o que Deus está dizendo: desperta o dom que há em ti. Posso te fazer uma pergunta? Sim ou não? Nós íamos fazer de qualquer jeito. O que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Domingo que eu voltei de viagem, era o culto das crianças, eu estava ali no fundo. E o Espírito Santo falou exatamente isso comigo. Naquele mover lindo, naquele mover maravilhoso, o Espírito Santo disse para mim assim: qual é o dom, a coisa mais maravilhosa que eu te dei? Eu falei, sei lá. Aí ele falou: você é meio doidinho. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Usa isso para a glória do Senhor. E comecei. Essa semana eu estava cortando o cabelo. Aí o cabeleireiro veio pedir um conselho. Oh, glória a Deus. O que foi? Cortando cabelo? Careca não corta cabelo. Vocês ficarem me zoando, vocês vão ser tudo comido de bicho. Estava lá então, na barbearia. Melhorou? Aí o cabeleireiro pegou e falou assim: posso te pedir um conselho? Eu dei um conselho para o meu amigo e começou lá. Eu já conhecia mais ou menos a história do cara, nasceu no evangelho e tal. Ele falou: não, eu conheço toda a verdade, sabe? Mas eu estou no mundão. Eu falei, Aí comecei, falei, meu irmão, e aí o Espírito Santo começou a dar a palavra de conhecimento. Falou assim: as suas dores, os seus traumas, aquilo que você viveu, que não é de Jesus, que é uma religião, Deus quer te curar e quer que você seja um canal de bênção onde você estiver. Aí ele olhou para mim assim: como você sabe disso? Eu falei, não sei. Ele falou assim: meu pai era pastor e teve um filho com uma outra mulher, destruiu a minha família. E aí o semblante dele já caiu.
Eu falei assim: o que te move não são as suas dores, o que te move não são os seus traumas, o que te move é que Jesus continua sendo o mesmo, e Ele tem um propósito de Deus para a sua vida, Ele tem um propósito de Deus para a sua história. Ele falou assim: aleluia, eu estou sentindo que o meu tempo está chegando. Eu falei: aleluia, é agora, porque não tem a ver comigo. E muitas vezes a gente tem eu não estou minimizando a sua dor, meu irmão. Paulo não está minimizando a circunstância geográfica da perseguição, não está, como que eu falei? Minimizando o que está acontecendo com Timóteo. O que ele fala: desperta o dom que há em ti. Da mesma forma, Deus está dizendo hoje, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, desperta o dom que há em ti. Uma outra coisa que eu olho no capítulo 1, versículo 7, ele diz que ele não nos dá espírito de medo, Ele dá espírito de poder, de amor e de uma mente sã, meu irmão. Eu e você devemos ir, não em meu nome, nem em seu nome, mas é no nome do Deus Todo-Poderoso. Lembra de Davi? Você vem em nome não sei do que lá, sei lá, mas eu vou em nome do meu Deus Todo-Poderoso. Aí pega a pedrinha, coloca na funda e pau, e acaba. Porque quando nós vamos em nome do Senhor, a Bíblia diz que o amor joga fora todo medo. Eu não estou dizendo que você não vai ter receio, eu não estou dizendo que você não vai ter angústia, mas eu estou dizendo que o amor lança fora todo medo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a se mover no espírito de poder. Um outro versículo, versículo 14. Guarda aquilo que te foi confiado pelo Espírito Santo que habita em vós. Como falei, contexto de perseguição totalmente direcionada para destruir os cristãos. Ser cristão naquele momento, meu irmão, era colocar a sua cabeça a prêmio. E Paulo está dizendo a Timóteo: ei, guarda aquilo que é de verdade. Paulo está dizendo: ei, é neste momento de perigo, é no momento de incerteza, é no momento do medo, é no momento da perseguição. Paulo está dizendo para Timóteo: ei, é nesse momento de angústia, guarde a sã doutrina, guarde firme, permaneça corajoso, permaneça firme, permaneça fiel. É a mesma coisa que Deus diz para mim e para você hoje: ei, está tendo perseguição, permaneça fiel. É nesses momentos que está tudo parecendo que está contra nós, que nós temos que permanecer firme. Nós não podemos olhar para trás. Era neste momento que Paulo estava dizendo a Timóteo: ei, não olhe para trás, volte-se ao Redentor, não dê marcha ré. Eu e você não fomos chamados para morrer no deserto. Eu e você não fomos chamados para virar estátua de sal, como a mulher de Jó. Jó é tudo parecido. Ela parou, a circunstância trouxe uma pressão para ela, e o que ela fez? Ela olhou para trás. Deus está dizendo: ei, nós não fomos chamados para olhar para trás, nós não fomos chamados para abrir mão daquilo que o Senhor nos chamou, nós não fomos chamados para abrir mão daquilo que o Senhor já nos posicionou. Paulo está dizendo a Timóteo: ei, meu filho, não olhe para trás. Paulo está dizendo a Timóteo: ei, não abra mão em meio às pressões, não ceda às pressões. Não abra mão da sã doutrina.
Não abra mão, porque sabe o que estava acontecendo naquele contexto? Muitos cristãos estavam abandonando a fé cristã e estavam cedendo à opressão de Roma. E Paulo está dizendo a Timóteo: ei, não abra mão, não ceda à pressão de Roma. Paulo está dizendo para Timóteo a mesma coisa que Deus está dizendo para a igreja hoje: ei, igreja, é hora de andarmos na contramão daquilo que o mundo está dizendo. Nesta época, quem mandava no mundo era o Império Romano que mandava matar, o Império Romano que mandava prender, o Império Romano que fazia povoava a sua cultura. E Paulo está ensinando a Timóteo: ei, anda na contramão da cultura. Não parece que foi escrito hoje? Nós estamos em meio de uma geração de iguais. Eu já falei aqui diversas vezes, uma coisa que mais me chamava a atenção, quando eu tinha cabelo, né, já que vocês me zoaram, quando eu tinha cabelo, eu ia cortar o cabelo lá na freguesia, todo mundo saía igual, uma linha de produção. Eu gosto do Zac, eu falo: Zac, você é eclético, meu filho. Que ele não se importa, muitas vezes. Aí a mãe dele que dá uns chacoalhos: não, filho, está meio estranho. Não, tá bom, mamãe. Tem dia que ele vai para a escola, ele pega uma calça, como que chama? Uma meia calça que a avó dele deu, por causa que ele foi lá nos Estados Unidos, no gelo. Aí comprou a meia calça para ficar quentinho por baixo. Ele põe a meia calça, põe a bermuda, põe o tênis e vai para a escola. Zac, não, pai, tá da hora. Falei: só sua mãe não pode saber, tá bom? Aí vai. Aí tem hora que ele põe uma camiseta regata por cima. E o que é que eu falo? Meu filho, a sua identidade é única. Você não precisa ser igual a todo mundo para ser aquilo que Deus tem para você. Você precisa ser exatamente o que Deus tem para você. Você não precisa ser uma cópia. Chegou hoje no mercado, ele viu o shampoo do Cristiano Ronaldo. Pai, eu quero. Eu falei: mas por que você quer? Porque o Cristiano Ronaldo usa. Eu falei: porque o Cristiano Ronaldo usa, você tem que usar. Pai, é da hora. Eu falei: não vai, vamos levar o que você leva direto. Por 2 motivos: que era muito caro, e o outro motivo, treinando a identidade dele. Deus está nos impulsionando. O bonitinho, guarda, anda na contramão. Guarda o bom depósito, guarda a sã doutrina. Mantenha a doutrina incontaminada, o evangelho da graça, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida, e vida em abundância. Talvez você está passando pelo dia mais sombrio da sua vida. Essa é uma frase de Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: a palavra de Deus, até mesmo nos dias mais escuros e mais sombrios das nossas vidas, ela precisa ser preservada. Sabe por quê? Porque quando a sã doutrina é preservada, as doutrinas mentirosas não vão entrar no nosso coração, o relativismo moral não vai entrar, o evangelho diluído, o evangelho da hipergraça, o evangelho que está tudo bem, o evangelho que, misericórdia. Pastor escuta cada coisa, meu irmão, vive cada coisa que você, meu Deus. Mas nós acreditamos ainda no evangelho poderoso, o evangelho que é verdadeiro, o evangelho que muda a vida. Acredito que Deus está chamando, da mesma forma que Paulo chamou a Timóteo para preservar a sã doutrina. Eu acredito que Deus está me chamando, está te chamando para preservarmos a sã doutrina, para que nós sejamos uma resposta de Deus para essa geração. Precisamos guardar intacto a palavra de Deus. Nós precisamos
queimar a palavra, a queimar a glória e o poder de Deus que está dentro de nós, da sã doutrina, para que nós tragamos uma transformação aonde nós estivermos. Assim nós vamos tocar a nossa geração. Paulo está orientando um próximo propagador da glória de Deus. Paulo está orientando o próximo propagador da palavra poderosa e genuína. E Deus está nos orientando, Deus está nos trazendo a responsabilidade para que nós sejamos esses próximos propagadores da glória de Deus. Meu irmão, eu e você precisamos conservar a palavra, para que juntos possamos tocar uma geração. Mas o mundo todo, calça rasgada, comer carne de porco, está lá, isso é até uma zombação do Evangelho, mas nós vamos permanecer firmes e vamos conservar a sã doutrina. Repete comigo, fala assim: eu vou conservar a sã doutrina. Parece que é a igreja de hoje, né? Quantos? Paulo está falando de desvio moral, Paulo está falando de desvio da fé, Paulo está falando para Timóteo se posicionar em meio a tantas heresias, e infelizmente é exatamente o que nós temos visto. Pessoas totalmente liberalista, vivendo um liberalismo teológico, o sincretismo religioso. Estamos vendo Jesus muitas vezes saindo do centro e entrando mandingas gospels, o guru gospel. Deus nos chamou para ser teocentristas. Colocar Jesus no centro. Somos cristocêntricos. Não estou dizendo que nós vamos ser aqueles crentes chatos. Não estou dizendo que seremos aqueles crentes que, tá velho. Não, meu irmão. Nós vamos seremos o sal e luz desta terra. Vamos dar sabor, vamos trazer brilho, vamos ser diferentes. Desperte o dom quente. Guarda o bom depósito. Guarda a sã doutrina. E um outro ponto, quando a gente vai para o capítulo 2, no versículo 3, diz assim: tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Como a Vanessa falou, muitas vezes o Evangelho atrai sofrimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim, e também todos que queiram viver piedosamente Cristo sofrerão perseguição. Perseguição, sofrimento, meu irmão, é sinal que nós estamos caminhando na direção correta. O mundo sempre foi hostil. O mundo sempre foi contra o Evangelho. Uma coisa que precisa ficar bem clara para a igreja de Cristo, meu irmão: o mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia o Cristo da igreja. A igreja sempre foi perseguida, e quando a igreja é perseguida, o povo não está perseguindo a igreja, o povo está perseguindo a Jesus Cristo. E quando a igreja se posiciona na fidelidade,
a igreja vai ter problema com o mundo. Deus está chamando o seu povo a estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Nesse capítulo 2 também, Paulo está nos orientando a propagação e a conservação do Evangelho. Como ele começa: tu, portanto, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste, diz idôneo que seja capazes também de ensinar aos outros. É a propagação, é a corrente do bem. O Evangelho não pode parar em você. O Evangelho não pode parar em você. Você deve permanecer e viver no Evangelho. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós começamos a andar na contramão. A Bíblia diz, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14, tu, portanto, permaneça nas coisas que aprendeste e que foste assegurado, sabendo que daquilo que tenhas aprendido. É zelar, é permanecer, é continuar firme. Quando tudo estiver contrário, eu vou permanecer firme, eu vou zelar, eu vou ser fiel, eu não vou ter medo daquilo que vem a mim, eu vou permanecer na palavra, não vou ter medo de perseguição, eu não vou ter medo de angústia. E uma coisa que ele nos instrui também, já terminando o capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 2, e pregues a palavra, em tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus não tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a palavra dEle. O que eu penso, o que eu acho não tem valor, o que tem valor é a palavra de Deus e é a palavra da sã doutrina, é a palavra da verdade. E nós temos que trabalhar para que esta mensagem, nós temos que trabalhar para que esta sã doutrina possa ser propagada em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. A igreja é a maior agência missionária, a igreja é o maior exército de Deus. Lembra no capítulo 2 que diz, portanto, lá no versículo 4, ninguém milite e se embaraça com as coisas deste mundo, agrade aquele que te chamou como um soldado. A igreja é um quartel-general que nos aponta para viver coisas extraordinárias. A igreja que não está disposta a propagar a verdade de Deus, a igreja que não está disposta a evangelizar, ela precisa ser evangelizada, meu irmão. Eu e você não podemos reter o evangelho não é monopólio meu, o evangelho não é monopólio da igreja, pelo contrário, o evangelho precisa ser pregado. A verdade precisa ser exposta, nós precisamos se posicionar e dizer, Senhor, aviva o dom, desperta o dom que há em mim, queima de novo, para que eu possa ser o bom mordomo de Cristo. Ontem nós estávamos na igreja missionária, eu, André, Marcelo, Ju, Dona Ana, Nath,
Thales, Carlinha, só nós, né? E uma coisa que me chamou a atenção, pastor Jefferson termina o culto dizendo: meu irmão, Deus está nos apontando para algo novo. Mas o Espírito Santo está me dizendo que nós precisamos de obreiro para esta nova geração. Não foi isso que ele disse? Deus está despertando os obreiros. Paulo está pulindo e apontando, e eu vou deixar como tarefa de casa que você leia 2 Timóteo capítulo 1, 2, 3 e 4, é 4 capítulos. Em um dia você lê rapidinho, você vai ver quantos ensinamentos poderosos que Deus nos instrui, para que a gente seja. E sabe como termina Timóteo? Capítulo 4, versículo 7 em diante, aquele famoso texto: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. É isso que Paulo quer de mim, é isso que Paulo queria de Timóteo. E se você olhar para a história de Timóteo, Timóteo foi, e mediante estas palavras, Timóteo se tornou um pastor da igreja primitiva. Timóteo se tornou uma resposta de Deus. Timóteo avivou o dom que estava nele. Timóteo ouviu esta mensagem e se tornou a resposta de Deus para a próxima geração. E é a mesma coisa que Deus quer fazer comigo, que Deus quer fazer com você. Que os nossos ouvidos entendam, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que Deus está falando. Meu irmão, o Evangelho não se trata simplesmente como falamos, de bênção material, não, isso é uma coisa minúscula no reino de Deus. O Evangelho se trata de amor ao próximo. O Evangelho se trata de você tocar na próxima geração. O Evangelho se trata de você deixar a sua geografia melhor do que ela estava quando você chegou. O Evangelho se trata de você ter a palavra de Deus em momento certo. E como nós vamos viver isso? Despertando o dom que há em nós. Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que você já ouviu o seu chamado. Eu tenho absoluta certeza que você já viu, você sabe para o que você veio nesta terra. E o Senhor está falando: aviva, seja um bom mordomo, guarde a verdade. Não tenha medo de sofrer, propague. Nós estamos falando já há algum tempo sobre os fundamentos da igreja primitiva, e aqui quando você vai, está aqui, propagação, palavra, fundamento. Atos 2 diz o quê? Eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. 2 Timóteo capítulo 1, capítulo 2 diz o quê? Permaneça na sã doutrina, permaneça na verdade. É simples. Muitas vezes a gente quer, não, é muito simples. Permanecer fiel. Dizendo: eu vou fazer a diferença. Eu vou ser boca de Deus. Ah, pastor, não tem a ver com preparo. Eu não estou dizendo que você não tem que se preparar, mas tem a ver com obediência e entrega. Timóteo obedeceu a Paulo e viveu coisas extraordinárias. Ei, Igreja de Cristo Jesus,
Deus está te chamando para despertar o dom de Deus aos quatro cantos desta terra. O texto original, desperta, tem a ver com chama. É quando eu deixo a chama de Deus queimar em mim. E quando a chama de Deus queima em mim, vem aqui, pastor Rafa. A chama de Deus está queimando em mim. Vou chegar perto do pastor Rafa. A chama de Deus vai queimar o pastor Rafa. E vai chegar na pastora Mica, que vai chegar na pastora Pamela, que vai chegar na Aline. E é uma corrente. Deixa o fogo de Deus queimar em você. Deixa o fogo de Deus despertar você. Pastor, mas a minha vida está um caos. A vida de Timóteo estava um caos. Pastor, a minha vida está em meio em sofrimento. Timóteo estava em meio a coisa doida. Mas foi despertado. E eu quero terminar dizendo: igreja, desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti. Eu tomo a liberdade para falar que você que está em casa, você que vai ver algum momento esta palavra, eu sinto no meu espírito o Senhor dizendo: existe algo poderoso dentro de você. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. E você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai viver o melhor tempo da sua história. Permaneça fiel. Não tenha medo de sofrimento. Propague. Não tenha medo do sofrimento. Ele vai fazer. Se coloque de pé. Desperta. Desperta ao Senhor. Desperta, Espírito Santo. Feche seus olhos. A única certeza que nós temos é que o Espírito Santo de Deus está aqui. A única certeza que nós temos é que Deus está nos impulsionando a viver algo extraordinário. A única certeza de Deus que nós temos é que Ele está dizendo: desperta o dom que há em ti. Então, enquanto esta canção toca, deixa o Espírito Santo falar contigo. Nós não vamos fazer apelo emocional. Paulo estava falando para Timóteo tomar um posicionamento. E é da mesma maneira que eu vejo o Senhor falando: desperta. Obrigado, Jesus. Quero terminar com um texto que está em Efésios. Capítulo 5. Diz assim: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Cristo te dará a luz. Senhor, obrigado por esta noite. Sabemos que o Senhor está impulsionando, despertando a igreja, a sua igreja,
a entrar em um novo tempo, a entrar em um novo nível. Entendemos que o Senhor está chamando a sua igreja a despertar o dom, talvez o dom que estava morto, talvez o dom que estava paralisado. Espírito Santo, o Senhor é que queima. Como falamos, o despertar no original é um fogo. Queima, Jesus. Queima os corações aqui presentes. Queima, só o Senhor pode queimar. Só o Senhor sabe a realidade, a verdade de cada um que está aqui. O Senhor é que sonda os nossos corações. É o Senhor que sonda a nossa realidade. É o Senhor que queima. É o Senhor que chama. Então queima nesta noite, em nome de Jesus. Declare isso: eu não vou parar, eu quero algo de Deus, eu não vou parar, eu preciso da glória, eu preciso da glória. Eu preciso da sua verdade queimando em mim. Queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus, queima, Jesus. Existe um fogo cerrado em meu peito. Cheira lá e de cotorolomanaias, riba cataralala. Queima, Jesus, queima, Jesus. Não me dá descanso. Queima, queima, Espírito do Deus vivo. Eu não vou parar. Queima, queima todo o pecado, queima toda mentira, queima toda superficialidade. Queima agora em nome de Jesus. Queima, deixa queimar, 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 deixa queimar. Você é livre, você é livre. Se expresse, fale com Ele. Ele sabe a sua dor. Ele sabe o que precisa queimar. Ele sabe, só depende de você. La 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 la. Oh! Oh, ralaia de cotorolaba. Queima, 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 queima. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima todo vício. 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 Queima agora. Queima agora. Queima agora. Ralabaye de Chorolomanaya. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu vejo chamas queimando. Eu vejo chamas queimando. Eu vejo chamas queimando. Eu vejo brasas vivas. Brasas vivas. Brasas vivas do céu. Queimando. Queimando na sua casa. Queimando no seu trabalho. Queimando na sua empresa. Queimando. 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 Oh, despertando. Desperta. Desperta. Desperta! Desperta agora! Desperta agora! Desperta agora! Desperta! Queima! 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 Ora lá de cotorolo babababaie! Rida catarala baba! Agora! 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 Ei! Oh! Queima! Queima! Mais, Espírito Santo, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Desperta, desperta o dom que há em ti. Desperta, desperta. Eu vejo dons fluindo. Eu vejo dons fluindo. Ei, se prepara, se prepara. Se prepara. Se prepara. Flua, 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 flua. Oh, não. Oh, ralaie de catarala, mais. Mais. Dons. Ei, se você não falava em línguas, comece a falar. Deus está liberando. Ribala cataralaba. Comece a falar. Rilabaie de choroloba. Oh, desperta, desperta, desperta. Eu não vou parar. Desperta. Desperta! 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 Eu não vou. Rila bababababaie, ralaie de chorolomanaya. Você vai queimar. Você vai queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, queima,
Ora lá de chorolobabaie. Aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ei, você vai queimar. Ei, você vai queimar. Ei, você vai queimar. Ei, você vai queimar. Você vai queimar. Você faz parte. Você faz parte do exército mais poderoso da terra, a igreja de Cristo. Você vai queimar, você vai despertar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Deus Todo-Poderoso. Dê mais forte este aplauso ao Rei. Dê mais forte este aplauso. Dê mais forte. Ele é digno. Eu vou queimar. 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 Repete comigo dizendo assim: eu vou queimar. De novo, eu vou queimar. Eu vou queimar. Eu vou queimar. Eu vou queimar. Aleluia! Dê mais forte ao aplauso ao Rei da Glória. Aleluia. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Você vai queimar. Você vai queimar. Você vai queimar. Assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não se deixe cair em tentação. No mal, o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.